Olá, muito bom dia. 10 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Vai começando aqui pela Rede Jovem Pan, mais uma edição do sua revista radiofônica matinal aqui pela melhor e maior rede de rádio do Brasil. Vamos juntos até às 11h30 da manhã. Informação, entretenimento, prestação de serviço, tudo isso condensado na nossa conversa matinal aqui nas ondas do rádio. Quarta-feira, 10 de agosto de 2016. Muito bom ter você com a gente. Você que está indo para a faculdade, indo para o trabalho, começando o seu dia, os seus afazeres no seu home office, por que não? Ligados aí com o ouvidinho colado no rádio, ouvindo a nossa programação. Muito bom ter vocês com a gente, tá? O programa de hoje promete, hein? Muito movimentado, com bate-papo sobre vida, jornalismo, política, economia, tudo isso aqui neste Morning Show. Vem com a gente, te convido a passar a próxima hora e meia sintonizando o nosso programa. Jovem Pan Morning Show. Crime e castigo. Senadores decidem por 59 votos a 21 tornar a presidente afastada Dilma Rousseff ré no processo do impeachment. Votação final ocorre daqui a 2 semanas, hein? No centro da roda, ele, Augusto Nunes, os bastidores da política, o declínio do império petista, os tentáculos da Lava Jato, a arte do jornalismo e da entrevista. Nada escapa ao radar do nosso convidado de hoje. De volta às raízes, a cantora Vanessa, aquela, Camargo, adota, ou melhor, readota o seu próprio sobrenome e engaja na música sertaneja. O deus do Olimpo, 3 provas, 3 ouros. Depois de se aposentar, flertar com a depressão e ir para um centro de reabilitação, o nadador Michael Phelps mostra no Rio de Janeiro que veio aos Jogos para mais uma vez fazer história. Paulinha, vem cá comigo. Bom dia. Você imagina se o Michael Phelps fosse brasileiro? Você imagina? Pro Galvão Bueno, ele já meio que é. Ele quer que seja, de qualquer jeito. Ele não tem nacionalidade. Ele não tem nacionalidade. Só pelo digamos... Universal. Pelo ânimo efusivo do nosso narrador mor e o fanista de plantão, o Phelps não tem nacionalidade. Olha aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Michael Phelps. Vambora, Phelps. Olá. Vambora, Phelps. Vamos lá. Você é ídolo de todo mundo. Você não tem nacionalidade. Você é um herói de esporte. Michael Phelps. Rayacim, 1, 2, vai chegar. 3. Vai chegar. 1, 3 agora. 3 de novo. 2, 3. Olha lá. Michael Phelps. Michael Phelps. Vai, Brasil. É gênio. Não tem idade. Não tem idade. Nacionalidade, você é um robô. Ai, olha aqui, ó. É maravilhoso. Você viu, a gente já estava ali acostumado com as medalhas e medalhas se sucedendo na carreira do Michael Phelps, mas o Galvão mandou bem aí, né? No entusiasmo, hein, Vini? A segunda e a terceira era no meio da piscina, ele voltava de novo. Segunda, terceira. Ai, é que ele tá acostumado, né? Eu vou aproveitar o nosso convidado de hoje pra dizer assim, nem capa de 0 hora é tão bairrista assim. Vamos entrar nessa já, mas você imagina, Paulinha, se o Phelps é brasileiro? Você né? imagina que maravilhoso? Bom, o que ia acontecer? o nosso Já tem quadro- piscinas públicas. Piscinas As pessoas iam públicas. praticar. O nosso quadro de medalha já estaria com o número lá em cima. Melhoraria muito se ele viesse A pro nosso criançada time. teria uma motivação extra aí pra cair na água e competir pela natação Maconha também. liberada. Também, porque ele passou por reabilitação pelo uso da cannabis. Quer dizer, olha, ia ser sensacional modificador, porque né? o cara se superou, como todo atleta vive da superação. Podemos lançar a campanha, inclusive aqui no programa, para ele se naturalizar brasileiro. É, que por você isso que a gente vai com essa hash hoje, gente. Hashtag Phelps brasileiro. A gente tá Pessoal, com muito sucesso com ele hashtags brazuca? essa semana. A gente já emplacou. Sai Neymar, entra Marta, TTs Brasil o dia inteiro. Agora essa... O Galvão deu uma boa ideia, é Deu. isso.
Você não tem nacionalidade, Não mas tem, você Phelps. poderia ser brasileiro, você ia ajudar Poderia. demais. Então, hashtag Phelps Brasileiro pra comentar o programa hoje no Twitter. Boa. Ontem só faltou ele gritar, é ouro do Brasil! É gol! Sei lá, de repente, né? Só faltou ele gritar é gol. Então é o seguinte, pode interagir com a gente pelo Facebook, pelo Twitter, como falou a Paulinha, com a hashtag Phelps Brasileiro. Pode interagir também pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho eu lanço o tema de hoje para você mandar sua mensagem de voz e de vídeo aqui e concorrer ao nosso kit com a caneca e a camiseta do programa. Conteúdo extra também no nosso perfil do Facebook, né, Paulinha? Sempre coisas que acontecem extracampo, nos bastidores, você coloca lá. Tem o extra e tem o que acontece também no programa que vale a pena compartilhar nas redes sociais. Ontem o Washington Oliveto deu uma receita maravilhosa aqui para uma festa perfeita. Não deu? Eu acho que vocês deviam compartilhar para nunca mais ir numa festa ruim. Então vai lá no nosso Facebook, facebook.com/JP Morning Show e compartilha esse vídeo. Você vai descobrir que alguns ingredientes são essenciais para uma boa festa. Pra acontecer tudo bem, pra ser animada. Né? Olha aqui, ó, a presidente Dilma Rousseff agora é oficialmente ré no processo do impeachment. O parecer do senador tucano Antônio Anastasia foi aprovado ontem no Senado por 59 votos a 21. A votação final deve começar por volta do dia 25 desse mês. Eu quero aproveitar já e colocar na roda, olha aqui, ó, para falar sobre esse tema. Augusto, o microfone do Augusto acho que não tá. Ó, não. Aí, Começamos já com algum. É golpe! É golpe. Deixa eu ver se tá saindo aí. vermelho o microfone, viu, Augusto? Tá falando aí, ó. Eu Tá... disse que agora a diferença é que eu não posso perguntar. Bom, mas já foi sabatinada certamente em outros momentos da sua carreira, hein, Augusto? Mas eu queria comentar essa campanha que vocês estão lançando, que pode resolver o problema olímpico do Brasil. O Brasil, tudo somado, ganhou 3 medalhas de ouro a menos que o a mais que o Michael Phelps. 3. Se vocês conseguirem o sonho do Galvão, que é tornar ele o cidadão do mundo, mas nascido no Brasil. Claro. O Brasil vai dobrar o número de Vai, rapidamente. É a melhor forma de melhorar a nossa performance. É melhor. Brasileiro, pronto. Passa de 20 e tantos para 40 e tantas. Já dobraríamos nosso número de medalhas aí. Pronto. Mas, ó, vamos lá. Augusto, você, apresenta na TV Cultura, né, o Roda Viva, que eu coloquei aqui a trilha para brincar com você. Com a Ellen. Com a Ellen, que sempre é figurinha carimbada, né, do programa também, questionando os seus convidados, tal. Você sempre manda aquela pergunta inicial a queima-roupa, né? Que vai, de alguma forma, norteando o teor das perguntas que vem na sequência com os jornalistas que são seus convidados no programa ali. A gente falou agora, eu acabei trazendo aqui a informação que está no noticiário dos 59 votos a 21, seguindo adiante, portanto, tornando a presidente afastada como ré no processo do impeachment e tal, e a coisa vai indo, vai caminhando. Se você fosse entrevistar a Dilma, se ela estivesse no centro do Roda Viva ali, da próxima segunda-feira, o que você perguntaria para ela? Qual seria a tua primeira pergunta para a Dilma? Por que a senhora permanece no cargo depois da votação de ontem, que foi uma antecipação da votação do impeachment? Se 59 senadores votaram pela pronúncia, supõe-se que os 59 votarão pelo impeachment. Foi uma prévia. São 4 votos a mais que na primeira votação do Senado, e ela teve 1 a menos. Então é uma situação já decidida. Eu perguntaria, né, o que ela continua fazendo no Palácio da Alvorada. Augusto, lembrando que ela é convidada todo mês, aí diz que tem problemas de agenda. Lembrando que o julgamento final vai ser 23 de agosto, que é aniversário do Nelson Rodrigues, é uma data a ser comemorada. Nelson Rodrigues, que ela assassina com regularidade. Aquela história do complexo de vira-lata, então é o contrário. Acho que o brasileiro tem o complexo, a síndrome do deixa comigo, eu vou resolver e tal, como eles fizeram, como fez a Diana. Nunca leu o Nelson Rodrigues. Se ela tivesse lido, ela entenderia que o Nelson Rodrigues era o que ela chama de um reacionário perigoso. Ele sempre foi tido como tal. O título de um dos livros mais conhecidos dele é O Reacionário.
E ela fica citando como se fosse um cara assim de esquerda, eleitor dela. Você nunca leu. Seria uma sugestão tua nessa pergunta, então, para a renúncia. É melhor renunciar logo, que ela já falou que não faz, né? E a não segunda é se ela sabe citar pelo menos o nome de 3 livros do Nelson Rodrigues. Tem uma entrevista do Nelson Rodrigues, famosa por Atular Rezende, em que ele reproduz um episódio real, em que, entrevistado por um colega nosso da Última Hora, Pinheiro Neto, o Pinheiro Neto perguntou para ele assim, ele contando, Nelson Rodrigues, ele estava mal, péssimo, e achava que ia morrer. Aí o Pinheiro Neto falou assim, e se você fosse morrer, quais seriam suas últimas palavras? Aí o Nelson, que relata isso na entrevista, mas você publica mesmo? Você publica mesmo? O cara fala, publico. Então anota aí, Carlos Marx, não falou nem Karl Marx, Carlos Marx é uma boa besta. Nessa época da entrevista, a Dilma era marxista e nunca se desdisse. Então, você acha que ela viu a entrevista? Nem entrevista, tem preguiça. Né? A ironia do destino é que vai ser na mesma data. Dessa o Nelson Rodrigues iria gostar. Augusto Nunes, jornalista, apresentador ali do Roda Viva com a gente, vai passar esta manhã, né, destilando... Com muito prazer, aliás, todo o seu conhecimento. Devia ter sido mais educado. Muito obrigado pelo convite, é mesmo um privilégio estar aqui, embora eu sei o que vocês fazem, embora eu saiba o que vocês fazem com os convidados. Mas é tudo de comum acordo. Tudo na roda. É tudo de comum acordo. Ótimo. É um prazer mesmo. Obrigado, muito nos honra a tua presença aqui e tratando de assuntos tão importantes e caros nesse momento do país. Augusto, a Lava Jato, a gente tá vendo hoje aqui, capa da Folha, né, diz Lava Jato chega ao PSDB, a Lava Jato vai levando gente pra cadeia, estão tentando recuperar alguma coisa do que foi perdido, e gente de político a empresário. No seu ponto de vista, o que tá faltando agora? Que passo ela precisaria dar, se você estivesse lá? Eu acho que ela precisa completar essa devassa do mundo político agora. A decisão final vai depender do Supremo, enquanto eles tiverem o foro privilegiado, que eu acho um absurdo, precisa acabar imediatamente. Agora, o importante é que a Lava Jato tem desdobramentos, né? Que resultam em ramificações que já começaram a aplicar punições pesadas a larápios aí de outros setores. O nosso vice-almirante atômico lá, o Otton Pinheiro, aquele que foi presidente da Eletronuclear, roubou barbaridade. 4 milhões, né? Pois é, ele foi condenado a 43 anos de prisão, sim, em primeira instância, mas quase todas as sentenças têm sido referendadas, né, pelo tribunal imediatamente acima, e isso basta, né? Condenação em 2 instâncias. Ele pegou 43 anos, ele ficou feliz quando escapou da República de Curitiba. A maior pena aplicada pelo Sérgio Moro até agora atingiu o Zé Dirceu, que foi condenado a 20 anos. Nosso vice-almirante lá pegou o dobro numa pena aplicada por um juiz do Rio, juiz federal do Rio, porque o ministro Teori Zavascki transferiu o caso da Eletronuclear de Curitiba para o Rio. O juiz aceitou a denúncia há 8 meses e acabou de condenar. Augusto. Você tem outras descobertas que a Lava Jato não tem, o juiz Sérgio Moro não tem tempo nem condições de julgar. Tantos são os casos de corrupção. Então é bom que também as ramificações sigam em frente. Fala, Paulinha. Queria saber como que ele acha que esse período Lula, Dilma, como isso vai ser contado daqui a 20, 30 anos? Nos livros de história, né? Olha, vai ser contado como um dos períodos mais estranhos da história do Brasil, porque foi uma farsa demorada e que deu certo por 13 anos, e que foi montado um esquema de corrupção, e isso o diferencia de todos os outros, que foi forjado para garantir a permanência de um partido e seus aliados no poder, tirando dinheiro, desviando dinheiro de estatais. Quer dizer, o Mensalão é um caso quase que ele fica com contornos amadores se confrontado com o Petrolão. Porque esse foi organizado, ele já funcionava antes do Mensalão, funcionou durante o julgamento
E continuou. Os casos vieram até 2014. A Lava Jato já estava em funcionamento quando eles continuaram. Porque foi por acaso a descoberta, né? Isso aí começou para investigar doleiros. Caíram por acaso na Petrobras. O que diferencia é o seguinte, é o maior esquema foi montado, o maior esquema de corrupção de todos os tempos, nenhum exagero. Ele é medido em bilhões, eu não conheço nenhum outro. O da FIFA, por exemplo, que funcionou por 20 anos, envolvendo vários países, né? E esse tempo todo, ele chegou a 150 milhões de dólares em desvios. Os desvios contabilizados pela própria Petrobras já passam de 8 bilhões. Fala, Tonho Ali. Augusto, lembrar um episódio que talvez só eu e você lembremos. Estou falando de fevereiro de 84. Você era redator-chefe da Veja e tinha uma capa engavetada da Petrobras por meses a fio. Você resolveu tirar essa capa da gaveta, pegou teu Monza, foi pro Guarujá num sabadão ver a Presidente Bernardes vazando e a Vila Socó matando um monte de gente. A pergunta é, você já acreditou na Petrobras alguma vez na tua vida? Por que você lembra essa história? Porque eu lembro de tudo. Arquivo confidencial. Essa história foi um dos maiores fiascos, houve outros, de que eu participei. Eu não tirei da gaveta, mas eu não me exime de culpa nenhuma. Eu vou contar o que aconteceu. Tinha uma capa na Petrobras, sobre a Petrobras que era sobre essas aparentemente bem-sucedidas aí, prospecções no mar. Então o título já estava pronto e a capa era uma capa azul, linda, né, mostrando as águas do mar, e o título era Vitória no Mar. Aí eu era redator-chefe, fui chamado para pegar a capa que estava com o editor de economia Silvio Ferraz e escrever o texto final. E eu segui o título. Maravilha, agora vai. Brasil, né, explorando o mar, não havia tanto petróleo em terra, mas agora com o mar parecia discurso do Lula ali. E à noite, na noite de sexta-feira, a capa, como a gente fechava, deixava tudo pronto, que tinha as páginas que tinham cor ficavam prontas antes, e essa só tinha cor, tudo azul. Só o título não era azul, né? Tá tudo maravilha. E a gente tava com ela prontinha, fechada, tal, o caderno ali, pronto para ser distribuído. Aí eu estava na sala do José Roberto Guzzo, que era o diretor, junto com o Hélio Gaspari, que era o diretor adjunto. Entra um editor assistente, cujo nome eu esqueci, porque a minha memória filtra essas coisas que seletiva, são péssimas. É seletiva a meu favor. Eu não lembro. Ele falou assim, olha, houve um acidente na Vila Socó. Eu falei, onde é que é isso? Ele falou, olha, aqui no Cubatão é um terminal da Petrobras e parece que já morreram 3. Eu me lembro direitinho que eu, o Guzzo e o Hélio pareciam um coro ensaiado. Nós respondemos assim, é pouco. Aí o cara começou a voltar e ele vinha e falou assim, olha, já morreram 17. Aí nós não falamos, é pouco. Um olhava para o outro e não tinha o que fazer. Tava impressa a revista. E aí veio, olha, 20, não sei o que, passou de 100, foi uma tragédia total, destruiu tudo. E nós discutimos as possíveis soluções. Então, como é que faz? Engavetar? Não distribuir a revista era um prejuízo colossal. Tinha que recolher, não podia soltar aquele caderno. A outra opção, vamos escrever aqui na página que está aberta, em preto e branco, dizer assim, ó, desculpe, mas a capa a matéria foi escrita. Não é bem isso aí. É isso na sexta. A opção que Só que não, né? A opção, não vamos falar nada, vamos ver o que acontece. Aconteceu o seguinte, eu saí de casa, saí da Veja às 5 da manhã, peguei a minha mulher e fui pro Guarujá. E passei, aí eu estava dormindo do lado, ela me acordou e falou, o que é isso? E é isso, eu olhei, mas era uma coisa iraquiana, assim, depois de um bombardeio, a menina, tudo destruído. Eu falei, onde é que nós estamos aqui? Oh, parece que é Vila Socó. Eu falei, nossa. O epicentro foi esse meu fim de semana. Aí, segunda-feira, com todos os jornais noticiando um dos maiores desastres da história, eu ali
lendo Vitória no Mar. Augusto. Os leitores queriam matar a gente, porque eles diziam assim, vocês são governistas safados, ficam publicando isso daí para ninguém falar da vida social. Vai tentar explicar que o prazo foi contra a gente. Isso aí foi um dos grandes fiascos em que eu me envolvi. Esse foi feio. Augusto, você falou do Lula, aproveitando a tua citação aí, e o Lula, hein? Você acha que ele tem alguma chance? Ele vive a triste figura hoje, pública, né, por tudo que ele acabou causando para ele mesmo e para o partido, ele como o líder máximo, né, do partido político dos trabalhadores. E ele tem chance de se concorrer, de fato, em 2018? Eu não vou cair, não confundo as minhas posições políticas com previsões, né? Aliás, procuro evitar até previsões também, mas olhando o quadro hoje. É claro, não, até me arrisco a fazer previsão nesse caso. É claro que não tem chance. Ele não tem chance porque nenhum candidato se elege passando a campanha na defensiva. Ele está condenado a se defender sem álibis. Seria muito simples encerrar o caso. Enquanto se fala em lavagem de dinheiro, conta no exterior, o povo não entende. Pô, mas o Maluf ganhou várias na defensiva, hein? Mas agora não ganha mais. Agora não ganha mais. Até porque lançou o Pita e o Lula lançou a Dilma. Tem essa também. E eu escrevi faz tempo que a Dilma seria o Pita do Lula. E é. Mas continuando. Quando você fala que é para o povo que alguém que se diz pobre, operário, imigrante, alguém ganhou um triplex de uma empreiteira ou um sítio em Atibaia, isso o povo entende. E ele não tem álibi para isso. Ele não tem como explicar. Então esse negócio de você recorrer à ONU, que eu achei desastroso, que você não só despertou o corporativismo dos juízes, todas as profissões são corporativistas, como você disse ao mundo que o sistema judiciário do país que você governou e é governado por quem você indicou não funciona. Não existe Tanto isso. que na peça dele ele chama o Moro de excipiente, o que cometeu exceção, e ele se chama de excepto, Pronto. o que sofreu exceção, né? Outro erro gravíssimo, ao localizar no Sérgio Moro o problema, ele se expôs ao que aconteceu no dia seguinte. Foi transformado em réu por um juiz de Brasília. E agora? E depois vem o do Rio, condena o Dom. Então é todo o judiciário brasileiro. Eu acho que ele não tem chance para 2018 e acho que poucos dos políticos em atividade agora têm. Porque a Lava Jato vai chegando a todos os partidos e vão sair chamuscados todos os atuais candidatos. Fala, Ellen. Só para encerrar esse bloco, Augusto, você falou, 2018, sai chamuscado. Sai chamuscado, mas assim, a gente... É história, né? O que a gente está passando é história. História total. Como que você vê daqui 30 anos o Lula entrando, a biografia do Lula entrando para os livros de história? Como que vai ficar o registro? Um homem que perdeu a maior chance que eu já vi de entrar na história. Pela porta da frente. Né? Pelo passado dele, pela possibilidade de transformação do Brasil que se perdeu. Imagine se o Lula quisesse, já no primeiro ano, reformar a Previdência, fazer a reforma política, ele conseguiria tudo o que se reivindica hoje. E ele não fez, porque ele foi absorvido pelo sistema que tinha gerado os 300 picaretas que ele identificou. Os 300 picaretas, todos participaram da base aliada do governo. A convite dele. E não há nada mais simbólico que a aproximação entre o Lula e o Fernando Collor. Se polos opostos em 89 se juntaram, eles não se juntaram porque os dois se aproximaram, é porque um chegou bem perto do outro. Quem foi? Foi o Lula, porque o Collor ofereceu só o apoio oportunista e que o Lula poderia não acolher. É a distribuidora Petrobras com a qual o Collor comprou seu Silver Ghost. Pronto. Rolls Royce. O Collor começou a cair no momento em que o emissário dele fez uma proposta denunciada pelo então presidente da Petrobras. E agora o Collor tomou conta de uma subsidiária importantíssima da Petrobras com a anuência
do Lula e da Dilma, aí não dá. Ô, Augusto, me ocorreu agora essa questão. Qual que é a tua olhar? Como é que você analisa as pessoas que buscam ainda uma defesa desses quadros políticos de PT e alguns outros que são aliados do PT, frente a tudo isso que acontece? O que eles relevam para considerar ainda a possibilidade de apoio a esse partido político que levou o país a essa situação em que a gente está? Eu estou falando aqui de intelectuais, a gente cita nomes aqui, Tonholi traz, Marilena Chauí, a intelectualidade artística, os artistas como Chico Buarque. Gente que aparentemente pensa. Gente né? que aparentemente pensa. O que eles relativizam para continuarem apoiando? Eu vou dizer, outro dia eu li um negócio muito interessante que alguém falava que o problema do país que acredita, que passa toda a sua história em busca do homem providencial, do salvador da pátria, ele se sente tão órfão quando ele vê que não era aquilo, né, o que ele achava, a pessoa não corresponde ao sonho, né, idealizado, a idealização que a pessoa fez. Ela recusa a orfandade como se a gente pudesse negar a morte do pai. A gente tem que aceitar, ou da mãe, a gente tem que aceitar a orfandade. Eles não aceitam. Uhum. O Lula é o pai, porque ele chegou para resolver tudo, todos os problemas. E resolveu de alguns. Aqui, vamos falar claramente, há intelectuais que não viveriam sem o Ministério da Educação e sem o Ministério da Cultura. Agora, eu também acho que essas pessoas são orientadas por uma frase que eu acho, talvez seja a frase mais cínica que existe em qualquer língua e tal, que é: os fins justificam os meios. Se os fins justificam os meios, pode matar a mãe e entregar, que vale, porque você lá na frente vai se valer deste fato para criar a sociedade perfeita. Aí vale tudo pela causa. Tanto eles sabem que estão defendendo o impossível, que você hoje, fora Temer, foi o vice eleito por eles. Não tenho culpa nenhuma, eu não votei no Temer. Votou no Temer quem votou na Dilma. Eles dizem, fora Temer, acusam os adversários, responsabilizam os adversários pelo Temer, que, repito, é coisa deles, e ninguém grita fica a Dilma. Nem a Dilma. Nem os empregados, sobretudo os empregados do Alvorada, que não vão gritar. Porque é um pito atrás do outro. Né? A gente está conversando com o jornalista Augusto Nunes, aqui, o âncora, o apresentador do Roda Viva da TV Cultura. Seguimos nesse bate-papo aqui no programa de hoje. Augusto falando sobre tudo. Estamos aí. Daqui a pouco a gente segue aqui, agora 10 horas 29 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta com o Morning Show. Como estamos aí em nossa hashtag aí? Olha, está um sucesso. Felps Brazuca. Está, temos memes já. O pessoal engajou. O Galvão ajudou a gente, ajudou, na verdade. Muito. Ajudou. E a gente está bombando com a hashtag Felps Brasileiro. Comente o programa. Vamos para os CTs Brasil. Quem sabe ele nos ouça. Será que ele vai ter que mudar o nome? Será? Para Michel Felps. Uma coisa mais acessível. O que você acha? Michel, ele vai se confundir com o presidente. Então, talvez Miguel. Miguel Felpa. Felpa. O brasileiro gosta de nome de santo, anjo, essas coisas. É bom, Felpa. Felpa. Miguel Felpo. Teve um ouvinte aqui, Edgar, que tweetou que falou que o Felps ele é tão rápido que o Galvão não conseguia acompanhar as braçadas, né? Por isso que ele ficava primeira, segunda, terceira, o Felps já tava na sexta, na sétima, na oitava, ele tinha que voltar, né? O Galvão tava afogado, né? Com fôlego ali. A gente tá conversando aqui no Morning Show dessa quarta-feira com o apresentador do Roda Viva e colunista de Veja.com, jornalista Augusto Nunes. Estamos brincando aqui com essa coisa do Felps, são várias as glórias brasileiras, né, nessas Olimpíadas. Ontem, quem não acompanhou a partida emocionante do basquete masculino, vencendo ali no pau a pau, né, um pontinho, 66-65, se eu não me engano, foi o placar, o Brasil levando. Quer dizer, é um momento em que
começou a Olimpíada, deu lá o apito inicial, parece que a gente dá uma esquecida dos problemas todos do país e a gente sabe que isso não vai resolver problema nosso de educação, saúde, enfim, moradia e outras coisas, segurança, mas é um evento que envolve, a gente se envolve, se sente participante ali com um orgulho que tá lá escondidinho, né, de ser brasileiro e tal. Você acha, em termos de legado, essa Olimpíada já poderemos considerar uma perda de oportunidade ou você acha que... É porque é uma incógnita ainda, né? Ou é cedo para dizer isso ainda? É sempre uma perda, porque, de novo, né, nós tivemos essa história de obras superfaturadas, licitações manipuladas, etc, etc. E sempre eu acho que se poderia fazer muito mais quanto a obras físicas também, mas eu acho que a perda de oportunidade se concentra no esporte. O Brasil não tem uma política esportiva, nunca teve. De apoio. Principalmente política olímpica. Sim. Aí eu fico triste, felicíssimo, né? Naturalmente, com a vitória do Vu, por exemplo, no tiro. Aliás, é uma piada pronta mesmo, né? Começar ganhando com tiro no Rio. No Rio. O Vu, aí você lê que o sujeito treinou no quintal da casa dele durante alguns anos, porque não tinha um lugar providenciado pela federação que cuida do esporte dele, porque a federação também não recebe verbas do Comitê Olímpico. Aí é triste. E aí você pega a menina que ganha ouro do judô e você descobre que ela tem que ser ajudada por uma ONG. E também não há esse tipo de política. Eu acho que esta é a perda principal. Que você vê, os jogadores de basquete, quase todos, jogam no exterior, o que é ótimo. Bem, os nadadores brasileiros treinam fora. Então o Brasil, ele isso historicamente é cruel com os atletas brasileiros ou com os que desejam ser, porque ele privilegia tanto o futebol, o brasileiro, que esse pessoal, esse sim, né? Esse pessoal é heróico. Eles seriam campeões se nascesse em qualquer outro país. Sim. Eu fico pensando nos aparelhos, né, que foram construídos. Eu fiquei impressionado, acho que como você, ouvinte, que assistiu às provas lá da canoagem, construíram uma verdadeira corredeira digna de Colorado em meio ao degelo dos picos nevados, porque é uma corredeira artificial onde tem as provas de canoagem. Você fala assim, olha, bacana, o que vai acontecer com isso acabadas as Olimpíadas, né? Vão continuar treinando os canoístas brasileiros? Barcelona, por exemplo, 5 meses antes do começo da Olimpíada e voltei depois. A cidade estava transformada e eles fizeram também muita obra à beira-mar ali, no Porto. Eles revitalizaram para valer. Quero ver como é que vai ficar o Rio. Agora, o que o carioca vai sentir uma diferença brutal do que é o Rio hoje quanto à segurança e no que será depois, porque na Eco 92 eu vi o Rio com um soldado a cada 50 metros. Te dá uma sensação, eu vivi no Rio 3 vezes, te dá uma sensação de segurança que muda a tua vida. Você anda pelo Rio inteiro, sem problema nenhum. Aí tira os soldados. Augusto, eu acho que te fazer deve policiar o Rio, mas é preciso mas a gente quer se sentir seguro sem os verdugos, né? Claro, não precisa dele, não. Fica no quartel. Quero te fazer uma pergunta de quando você era diretor do Jornal do Brasil. Aliás, quero agradecer de público você ter me colocado na capa do Caderno B quando eu tinha 22 anos de idade, me ajudou pra caramba. Bom, voltando lá. Merecido. Você era diretor do Jornal do Brasil e você fez uma manchete que talvez você não lembre, mas eu lembro, porque eu considero a manchete mais genial. Porra! Nossa Senhora. Em setembro de 87, a gente teve aquele problema vazamento do Césio 137 em Goiás. Isso. Um ano depois, você mandou uma equipe do Jornal do Brasil para Goiás e só se comprovou que teve uma mutação genética nas moscas. E a manchete que você escreveu é assim, ó. Césio 137 Goiás. Um ano depois só mudaram as moscas, né? Não é meu o título. Não é? Não é meu o título. Eu só publiquei ali. Agora, mas é realmente bom. A pergunta é, você acha que com toda essa mudança política no Brasil,
as novas lideranças só vão mudar as moscas? Você vê alguma saída para isso? Você vê quadro político novo para renovar todo mundo que vai ser pego pela Lava Jato e vai? Deixa eu te responder primeiro esse negócio da manchete, que é engraçado. Essa manchete se inspirou numa feita pelo Gabeira, Fernando Gabeira, quando ele tinha 20 anos, trabalhava num jornal de Juiz de Fora, e o governador era o Bias Fortes, e tinha uma cidade chamada Areias, e que o hospital tinha um vazamento, e era sujo, e eles jogavam lixo do rio, lixo hospitalar. Aí o Gabeira, eles tentaram convencer o governador a resolver aquilo, o governador não resolveu. O Gabeira fez a seguinte manchete: de Bias para Areias, bacilos para vocês. A cara da Paulinha foi ótima. Os ouvintes estão acompanhando e eu achei ótima essa tua cara. Eu sempre faço caras. Muito Poucos bom. sabem, jp.com.br/morning para vocês assistirem. Deixa eu abrir espaço aqui, Augusto, nós temos o nosso... Depois eu vou responder depois. Nós temos o nosso correspondente, o nosso colaborador aqui, é o curador do Moments do Twitter, o Léo Stamilo, que sempre nos atualiza aí quanto às notícias que foram destaque dentro do Moments. Bom dia, Léo. Como é que tá, Edgar, pessoal da mesa, ouvintes da PAN, tudo bem? Tudo bem, Léo. E aí, olha, a gente tem... cada dia, eu não consigo desgrudar da TV, eu fico vendo jogos, me empolgo, viro brasileiro, patriota. Quero nacionalizar o Phelps. Quero nacionalizar o Phelps. Né? Canto, eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. O que a gente vai destacar dessa vez que bombou no Moments, ô Léo? As minhas olheiras estão chegando no joelho já. Eu preciso dormir um pouco. Tá difícil acompanhar tudo, Edgar. Olha só, ontem teve um mistério no Rio de Janeiro. Tá todo mundo tentando entender até agora por que a água da piscina do Maria Lenk ficou verde. Ficou, né? Cheio de musgo, talvez. Parecia que foi esvaziado. Mas tem uma explicação para isso? Até agora não. Não, né? Até agora não. Os tweets estão geniais. O tio da limpeza esqueceu de colocar cloro. Fizeram xixi na piscina. Fizeram xixi na piscina. É homenagem ao Palmeiras, que ficou campeão do primeiro turno. Tem de tudo. Colocaram água da lagoa. Tem de tudo ali. Agora, os mais engraçados são com os nadadores ali na ponta do trampolim, né, se preparando para fazer o salto, porque é a piscina que recebe os saltos ornamentais. Naquele momento que antecede o salto, e perguntando, pulo ou não pulo? O que tem nessa água aqui? Os tweets estão muito bons. A gente não tem ainda a explicação, o que aconteceu para a água ter ficado verde. Evidentemente foi alguma coisa que esqueceram de colocar, parece, né? Mas enfim, a organização ainda não explicou, mas disse ontem mesmo que não oferecia nenhum risco para os atletas. Ufa! Mas, pois é, as competições rolaram, o pessoal pulou, foram corajosos. Ô, Stamilo, a manchete da BBC Brasil sobre a piscina parecia que alguém tinha feito xixi na água. Ô, Léo. As cores da bandeira, né? O fanismo. Se aproximou as cores, né? Essa é a história do Phelps. Ô, Léo, ainda para continuar nos saltos ornamentais, teve barraco, hein, nas Olimpíadas, hein? Teve barraco, mas esse não foi nos saltos ornamentais, não. As meninas que pulam teve lá. Teve na piscina, mas foi na piscina do polo aquático. Teve muito barraco ontem na Rio 2016. Primeiro, começar com a brasileira, Gabriela Mantelato, jogadora do polo aquático brasileiro. O Brasil perdeu da Itália ontem 9-3, e ela ficou ali muito irritada com uma italiana que estava marcando ela, e simplesmente deu 2 socos no rosto da italiana. Mas foi uma cena assim, impressionante. Não foi aquela coisa assim, disfarçada, sabe? Tô aqui marcando e de repente acerta o adversário. Não. Segurou com uma mão e deu soco com a outra. Um negócio assim, briga de rua. Muito feio. Ela foi expulsa da partida e isso repercutiu muito no Twitter, obviamente. Não foi o único barraco de ontem. Polônia e Irã fizeram um jogo de vôlei super disputado. A Polônia acabou vencendo por 3-2. Os tweets estão geniais sobre essa partida, porque o pessoal está dizendo que foi um cosplay de Brasil e Cuba dos anos 90, porque o tempo fechou no final do jogo, os atletas quase se pegaram mesmo. Os árbitros tiveram que ali separar os gigantões das duas seleções, e os dois muito irritados. Teve muita provocação durante o jogo todo, mas no final da partida quase que foram as vias de fato ali, quase brigaram efetivamente. Como também quase brigou um atleta brasileiro naturalizado libanês, do judô, o Elias Nassif,
Ele foi eliminado depois de uma luta contra um argentino, porque o árbitro entendeu que ele estava tentando um golpe ilegal, uma chave de braço ali que ele não poderia tentar. Rapaz, o Nassif ficou enfurecido, virou de costas para todo mundo. No judô, tradicionalmente, depois da partida, você dá a mão para o adversário, né, para cumprimentar o adversário, faz aquela saudação para a plateia, para os juízes. Ele virou de costas para todo mundo, não queria sair do tatame, estava sendo roubado, gritando muito, foi retirado do tatame e depois trazido de volta para pedir desculpa. Porque aí ele se tocou que ele poderia tomar um gancho de 2 anos de suspensão, então ele foi para lá, voltou pro tatame e achou melhor pedir desculpa. Foi muito, muito feio também o que aconteceu no judô, mais um dos barracos. Totalmente fora da etiqueta oriental, né? Do que manda a etiqueta, né? Mas, só para fechar, ainda finalizar essa história do barraco, teve as meninas que saltaram, né, Vini? Vini até trouxe essa informação, as meninas do salto ornamental sincronizado, né? A brigaram, Ingrid, né? Elas já estavam brigadas antes da Olimpíada, por causa de metodologia de treino. São técnicos em separado, né? Elas queriam... Uma queria um salto diferente da outra. Só que durante a Olimpíada teve uma treta bem legal entre as duas, Edgar, porque a Ingrid, que até causou furor nas redes sociais um tempo atrás aí por postar uma foto de maiô, ela levou um outro atleta de uma delegação brasileira pro quarto onde as duas estavam ficando. A Ellen já tinha alertado para esse tipo de coisa que acontece na Vila Olímpica. Diz que a venda de preservativos está bombando. Que tipo de coisa? Esses namorinhos passageiros, vai. E aí a Giovana teve que sair do quarto, tiveram uma discussão e, enfim, aí foi parar até no Comitê Olímpico Brasileiro, que analisou até se poderia expulsar a Ingrid ou não, pelo que ela fez, mas preferiu manter. Agora as duas estão separadas oficialmente, não vão mais saltar juntas. Vamos lá então, Léo, pra gente fechar então. O que mais se destacou no momento? Uma história de amor pra gente terminar num clima bacana, né? Acho que falamos tanto de briga aqui, mas não é só briga que tem na Olimpíada, né? Descobrimos o novo crush do Galvão Bueno. A gente também. A gente chipou e a gente acha que vai dar certo. E é verdade isso, é verdade. Não é pra menos, né, gente? Na verdade, a torcida inteira do Brasil tá chipando o Phelps com o Galvão e o Phelps com os brasileiros, porque o Phelps tá ganhando tudo. Ontem ele foi, de novo, espetacular, ganhou o 2º ouro, e o Galvão Bueno ali narrando a prova, e toda vez que ele fala do Phelps agora, todo mundo falando, olha, o Galvão quebrou o encanto com o Neymar e já encontrou um substituto, não perdeu tempo. O novo crush do Galvão é o Phelps. Os tweets estão geniais, gente, tá tudo no bolso do Jovem Pan, cliquem lá pra ver, porque tá muito legal. Eu tenho aqui, o Phelps que ontem ganhou 2 medalhas de ouro, né? Eu tenho aqui, dá uma escutada, Stamilo. Passada, Henriquevich, vai perder, vai ganhar, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Isso é uma coisa, bipolaridade incrível. Vai ganhar, perdeu, ganhou. Esse vai ser o novo. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Legal, Stamilo. Obrigado pela tua participação. Amanhã tem mais, hein? Um abraço, gente. Um abração. Olha aí, que coisa, né? E o outro crush do Galvão, pra finalizar aqui, é o Guga, né, gente? O Guga foi alçado a comentarista da TV Globo e o Guga... Embaixador, segundo o Galvão. Embaixador das Olimpíadas e comentarista. Não sei de quê, mas e comenta tudo. Ontem ele estava, por exemplo, na prova de natação. E o Guga tem uma coisa legal, porque o Guga, ele não tem... Tudo. Ele não tem noção e ele não tem pudor também com o Galvão, porque os outros comentaristas ficam se segurando, esperando a brecha para falar. O Guga não, ele atropela o Galvão Bueno. O que eu acho sensacional. Olha, atropelar o Galvão Bueno é uma arte. É uma arte. É uma arte. Olha, a gente já volta aqui no nosso bate-papo. Estamos com o jornalista o Augusto Nunes, que está à frente do Roda Viva e é colunista da Veja.com, conversando com a gente e falando sobre tudo. Daqui a pouco a gente continua no bate-papo. Agora 10h48, pulou, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos para o Rio de Janeiro conversar com o nosso grande repórter Rodrigo Viga, que está por lá sempre nos atualizando sobre o que acontece nas Olimpíadas. Agora é uma coisa meio extra quadra, extra cancha, extra arena, extra campo, envolvendo aí brasileiros e argentinos. Parece que as delegações ali, autoridades do Brasil e da Argentina se reúnem para tentar acalmar, colocar panos quentes aí nessas manifestações, digamos assim, mais exacerbadas da torcida com relação à esquadra adversária. Bom dia, Rodrigo Viga.
diferente, Edgar? Envolvendo Brasil e Argentina, a coisa pega fogo, né? Ah, não tem. É rivalidade histórica. Eu acho que eu estou aqui no centro do Rio de Janeiro justamente para acompanhar essa reunião. Eu acho que é jogar para a galera. Dizer o seguinte, olha só, as autoridades se mobilizaram, fizeram alguma coisa. Agora, se vocês querem se matar, a gente não pode fazer nada. Pode, no máximo, agir caso haja algum tipo de confusão. E as confusões, elas vêm se perpetuando na Olimpíada, não. Historicamente, na Copa do Mundo, vem briga entre brasileiro e argentino, de brasileiro batendo a camisa da Alemanha depois do 7-1 para torcer contra a Argentina na final. Enfim, são dois engravatados, embora o nosso representante Luiz Lima seja um ex-atleta, o fato é que está todo mundo de olho hoje, sabe por quê? Porque tem Brasil e Argentina no sangue. E sangue é esporte de porrada, né, Edgar? E os caras são bons, hein? Com esse clima, com esse sentimento, enfim, tomara que os atletas não absorvam esse tipo de rivalidade, mas fora das canchas, das quadras, enfim, isso está acontecendo. Aquela hora que vocês tentaram me conectar, é que eu estava recebendo um telefonema... Você estava brigando com o argentino. Da polícia do Rio de Janeiro, Edgar. E eles estão me falando sobre a história da madrugada, da noite, né? Da perícia, sobre o ônibus que foi atingido, se era pedra, se era bala, se era pedra. Sim. Me disseram que o ônibus foi atingido realmente por pedra, a perícia preliminar, e não é a primeira ocorrência, não. Ninguém está divulgando isso, mas já vem passando bem em primeira mão, e já é a terceira ocorrência desse tipo. E essa só vazou porque tinha imprensa internacional no ônibus e porque um ônibus foi danificado, 2 janelas danificadas. Estão dizendo que foram 3 pedras. Meu caro Edgar, tomara que essa briga entre brasileiros e argentinos termine em samba, termine em tango, termine em feijoada ou média luna, mas o clima está para lá de acirrada, vaia, xingamento. Brasil e Espanha ontem, por exemplo, eu estava lá, Pau Gasol, arremesso, lance livre, decisivo, últimos segundos. E a galera, ei, Gasol, vai tomar, vai comer angu. Vai tomar caju, entendeu? Então, vai tomar caju. É o clima aqui no Rio de Janeiro. Então, acho que não vai dar em nada essa reunião aqui. Mas o protocolo diz que as autoridades têm que se manifestar de alguma forma. Acho que no final das contas vai estar todo mundo se abraçando e curtindo a Olimpíada, viu, eu quero dizer? E dentro da rivalidade que faz parte da nossa história. Ou se fosse na Argentina, você acha que eles estão batendo palma pro Neymar, pro Zanetti, pra nossa turma toda? Essa é a mesma coisa, Edgar. É latino, tá na flor da pele, é sempre assim, Edgar. É sangue quente, né? Esse Rodrigo Viga, conversando com a gente diretamente do Rio de Janeiro. Obrigado, Viga, pelas informações. Augusto, vou colocar você nesse molho dessa conversa, desse tema aí. A gente falou aqui já no correr dessa semana sobre essa questão de como o brasileiro, né, se manifesta ali, né, para torcer, né, e às vezes exagera um pouco, as situações em que era exagero ou não. Mas o fato aqui que eu quero te passar é o seguinte: os ministros do Supremo criticaram a proibição aí das manifestações políticas nas arenas esportivas da Olimpíada, né, por conta das torcidas estarem teoricamente ali, né, para alguns, exagerando um pouco. O que você acha disso tudo, Augusto? Dá para controlar o efeito manada ou não? Eu acho que é impossível você impedir manifestações políticas ou de outra ordem durante uma competição, qualquer competição e sobretudo na Olimpíada. A ironia é que a lei da Olimpíada que rege, né, o comportamento das torcidas foi promulgada pela Dilma há pouco tempo. E proibia, com base nisso que estão tentando proibir. É uma bobagem, deixa que se manifeste do jeito que quiser, até porque você não controla a multidão. Quanto a essa história, eu queria dar um palpite sobre essa história de Brasil e Argentina, porque quando eu comecei a trabalhar no Estadão, ainda como repórter, o jornal, ele encampava uma tese que é baseada numa primeira lição que se aprende nos colégios militares, quando você já tem de tenente para cima, nas escolas militares. Eles estudam como é que seria uma guerra entre o Brasil e a Argentina. Eu falei, mas como assim? Guerra de verdade? Eles estudam isso? Eles não estudam, como é que faz? Se vier essa guerra, como é que... Eu falei, essa guerra aí vai ser resolvida da seguinte maneira: vai ser a guerra com o maior número de desertores do planeta. Todos vão para Paris confraternizar. O brasileiro e o argentino, eles ainda não descobriram que nascemos um para o outro. É bobagem. É para brigar no esporte, mas não é para levar a sério, imagina.
Deixa os argentinos se divertir e a gente se diverte com eles. A minha teoria aí é que existe uma admiração... Com a Alemanha, não lembrou o nosso... com a camisa da Alemanha. Com a camisa da Alemanha. A minha teoria é que existe uma admiração muito grande, mútua, entre os dois países. Cada um admira o outro no seu melhor, né? Vamos voltar a retomar só a questão das moscas, porque ficou ali do Césio, né, lá de Goiânia, que o Tonholi se referiu. Dos políticos. E dos políticos. Dos políticos. Retoma a pergunta, Tonholi. A pergunta é a seguinte, Augusto. Lembrando de uma manchete que falava só mudaram as moscas. Com a Lava Jato pegando todo mundo e todos os partidos, qual a tua percepção de uma nova geração? Vai renovar o país ou só vão mudar as moscas? Eu acho que a Lava Jato mudou mesmo o país pelo seguinte: gerações, que não é uma só, de políticos hoje protagonistas. Essas gerações vão ser aposentadas, algumas delas prematuramente. Todos os que se destacam hoje, eu acho que saem, repito a palavra, porque isso é chamuscados disso tudo, quando não porque estiveram em companhia de culpados e nunca deram a menor bola para isso, achando equivocadamente que o brasileiro não presta atenção em corrupção. Presta sim, agora foram desmentidos pelas pesquisas que descobriram que o brasileiro está farto, tem limite até para isso, até para roubalheira. Acho que não tem a menor chance de ser eleito para cargo importante a partir de agora quem tiver qualquer sujeira no currículo. Nenhum. Então, se você me perguntar quem vai ser o presidente em 2018, eu acho que vai ser alguém sobre o qual não vamos fazer nenhum comentário aqui agora, porque não sabemos. Não sabemos. E o Brasil muda, a política muda rapidamente. E não existe, o espaço não fica vazio tanto tempo, ele será ocupado por alguém que hoje ainda não está em cena, porque todo esse espaço está ocupado por políticos condenados a morrer. Nós não vamos ter em 2018, por exemplo, nem o Romero Jucá, nem o Lula, a Dilma, será coisa do passado, os senadores do PT, muitos senadores PSDB, todos eles, eu acho que muda. E o Brasil vive um fenômeno absolutamente maluco, porque eu nunca vi no mundo inteiro. Em todo o mundo você tem partidos e líderes procurando eleitores. Aqui você tem eleitores procurando líderes e partidos. Augusto Nunes falando com a gente nessa manhã de quarta-feira aqui no Morning Show. Quero falar agora do Opinapan, né? E trazer o resultado da nossa enquete aqui para você. A gente perguntou quantas medalhas, ainda nos referindo aqui às Olimpíadas, quantas medalhas o Brasil vai ganhar nos Jogos Olímpicos. A maioria dos participantes, 60% deles, acha que a delegação vai conquistar até 10 medalhas. 30% disseram entre 11 e 20 e 6% acreditam que o Brasil vai acabar com mais de 20 medalhas. 4% restante não quis responder a nossa enquete. Lembrando que na última Olimpíada, lá em Londres, em 2012, o Brasil ganhou 17 medalhas. Continue participando das nossas enquetes pelo Opinapan. Você não paga nada, baixa, é gratuito. Vai no Google Play ou na App Store, preenche o cadastro e passa a interagir também por esta via com a programação da Rádio Jovem Pan. Para fechar esse bloco, a boa notícia, sempre das 11 horas. Hoje a boa notícia põe foco na poesia. Em São Paulo acontece o Slam de Poesias. É uma espécie de competição em prosa e verso que tem como palco as escolas da periferia. São inúmeros os saraus que pipocam nos grandes centros do Brasil. Aqui em São Paulo não é diferente, com Cooperifa e o Sarau do Rap. Apenas 2 exemplos que acontecem aqui na capital paulista. Bom, com essa iniciativa do Emerson Alcade, que representou o Brasil no Mundial de Poesia que aconteceu em Paris, e a organização do William da Silva Santos, surgiu o Slam da Guilhermina, que é um coletivo da Zona Leste aqui de São Paulo, que organiza agora o Slam Interescolar, essa competição de poesias na qual podem participar escolas públicas e particulares. As inscrições vão até o dia 17 desse mês. Qualquer dúvida que você tenha a respeito, se você quiser sugerir para que a sua escola participe também, pode ser esclarecida pelo e-mail
e-mail islamdaguilhermina@gmail.com. O campeonato vai acontecer no dia 5 de outubro e a escola vencedora é anunciada pelo coletivo, e é muito bacana que esse clima de disputa com torcidas e cartazes também acaba influenciando o campeonato no Slam de Poesias aqui, que acontece em São Paulo, o Slam Interescolar de Poesias, que acontece em São Paulo no próximo dia 5 de outubro. Agora, essa sim é uma boa notícia, 11h02, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Como estamos aí? A nossa hashtag bombando, hein, Paulinha? Nossa, a gente já é assunto no Brasil, mas não Phelps estamos brasileiro. nos TTs. Vocês precisam remar mais rápido que o Phelps pra gente conseguir levantar essa hash. E eu tô também pedindo pro Phelps, tem o Twitter dele aqui, a gente tá retweetando, pra ele tweetar pro Galvão alguma coisa. Boa. Ele podia fazer um tweet pro Crush hoje, né? Que ia ser legal, eu acho que ia chipar mais ainda. Então vamos lá, tweeta pro Crush. Entendeu? Phelps, a gente também tá aqui. Vocês vão retweetando, vão falando com o Phelps, com certeza ele vai ouvir, porque brasileiro é uma praga na internet. Uma praga. Quando resolve, dá sempre certo. Vamos ouvir aqui uns WhatsApps que chegaram pra gente. Mesmo que você não ouça meu áudio, Augusto Nunes, eu sou muito sua fã, muito legal. Estou me sentindo uma privilegiada em estar ouvindo a Jovem Pan e ouvindo você. Poderia ter vários morning shows com você. Um beijo, Raquel, São Paulo. Aí, Augusto. Obrigado. Quando alguém der o cano, vocês podem me ligar também. Tem mais uma aqui, ó. Bom dia, pessoal do Morning Show aqui. Quem tá falando é Cleberson de Natal. Não dá pra o Phelps virar brasileiro, não, porque senão ele vai ficar gordo, vai começar a farriar, aí daqui a pouco vai pra medida certa lá do Fantástico. Não dá, cara. Definitivamente não vamos estragar o que Deus colocou na terra pra ser campeão, ser vencedor e trazer aqui pro Brasil, não. Imagina o Phelps pedindo música do Fantástico. Eu quero tchu, eu quero tchá. Vamos para Brasília. Nosso correspondente Zé Maria Trindade sempre nos atualiza quanto às informações que vêm do Planalto Central. Agora queremos saber, a Dilma Rousseff, né, está pronunciada, como se diz no termo técnico, ou seja, virou ré no processo de impeachment. Qual é o cronograma a partir de agora, Trindade? Bom dia. É a popular ré, né? É ré. Bom dia, muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha o seguinte, o Palácio do Planalto está em festa, considera que já está um governo solidificado. O senador Romero Jucá, ex-ministro do Planejamento, comemora muito. Diz ele que, a partir de agora, quem quiser conversar com o governo vai ter que fazer penitência, né? O tal se ajoelhar em caroço de milho, porque a gente sabe aqui que não há como fazer política sem a luz do governo. E ele ironiza, diz que finalmente agosto foi bom para a política, porque o PMDB chegou ao poder, né? A gente pergunta, mas vamos para quem, né? O PT não é. Ele falou, afinal de contas, ninguém pode agradar a todo mundo, nem mesmo agosto. Essa é a saída dele. Hoje haverá uma avaliação geral, Edgar, mas olha o seguinte, hoje mesmo haverá a apresentação do tal libelo da pronúncia, né? Da denúncia, e isso vai ser antecipado. E a partir daí, José Eduardo Cardoso, que é advogado de Dilma, terá 48 horas para apresentar a defesa. E a previsão aqui é no dia 25, o início do processo de cassação. E a votação final será no dia 29. Agora, um alerta aí. Quem apostou naquela história, quem cai primeiro, Cunha ou Dilma? Quem apostou que a Dilma vai cair primeiro, vai ganhar, viu? Porque o processo de cassação do Eduardo Cunha vai ficar para setembro. Tá em vantagem, né? O noticiário hoje traz aí a presidente contrariada e com o voto do senador Cristóvão Buarque, né? Porque ele que solicitou algumas mudanças ali, enfim, no texto da Dilma, votou pelo prosseguimento do processo, né? Exatamente. Ele confessou que estava em dúvida. Cristóvão Buarque tem origem no PT, foi reitor aqui na UNB, foi eleito governador pelo PT e tem aqui em Brasília, né, no Distrito Federal, uma parte forte de seus eleitores petistas. Mas tem uma parte muito forte também contra a presidente Dilma, a favor do impeachment. Então é por isso
ele está ainda meio dividido. O voto dele foi ali meia boca, meio aqui, meio ali, dizendo que na votação do impeachment no final vai repensar e tal, mas o certo é que a situação se consolidou. Ontem eu não acreditava, os governistas me falavam em 60 votos. Só não chegou a 60 porque Renan Calheiros estava presente e não votou. 81 senadores no plenário, uma raridade, 100% de presença. Valeu, Trindade. Obrigado pelas suas informações. Boa quarta-feira para você aí em Brasília. Um abraço. É isso. Bom dia a todos. Bom, vamos lá. Estamos aqui com o Augusto Nunes, jornalista. Eu tenho umas perguntas para ele, porque eu andei dando uma cavocada aí no passado. Deixa eu saber aqui com ele, com relação a... essas coisas aí a gente deixa pro final, porque se contrariar o convidado, a gente já tá no fim mesmo, não tem problema. Você usa essa técnica também lá? Eu sabia. Não, mas Augusto, você é um cara de um texto brilhante, um cara que é da mídia impressa ali, né? Tem essa carreira toda calcada na mídia impressa e tal. Como é que você está vendo essa transformação aí com relação ao jornalismo, né? As revistas, os jornais vêm perdendo aí espaço, publicidade nesse tipo de mídia vai rareando cada vez mais, migrando, né, para outras mídias. A televisão aberta agora tem que competir com outras mídias como YouTube, Netflix, as chamadas mídias digitais, né? Como é que é a tua visão com relação a essas mudanças nas mídias e como isso implica no jornalismo que é feito? Eu acho que no jornalismo, a questão da velocidade da notícia se tornou determinante. Isso explica o sucesso sem nenhuma... Vocês não precisam de afagos, aí o sucesso do pessoal do rádio, né? Cada vez mais sólido aí. Explica o sucesso dos que fizeram rapidamente a transição para o digital, ou menos lentamente. Acho que é o pecado capital da imprensa brasileira, é a lentidão, né? Demoraram para descobrir que o digital vem, a imprensa digital vem como vem as estações do ano. Não adianta você tentar impedir. Agora, eu acho que sempre vai haver espaço para jornalistas que sabem escrever bem e que sejam bem informados. Isso vai ser... Eu acho que vai haver uma depuração na internet. Você vai acabar com a opinião enlouquecida, né? Blogs de opinião, você vai acabar com a informação precipitada, porque ainda hoje muita gente espera que os jornais confirmem que isso aí na internet, porque... Mas é inevitável que você enfrente isso. Os jornais vão passar por uma fase, os jornais e revistas, por uma fase muito difícil, porque as novas gerações, elas são elas são as gerações internet. É muito raro você ver um jovem lendo jornal, lendo uma revista. Então isso diz tudo. Como é que você vai chegar a eles? Pelo digital. Fala, Augusto, e essa agilidade que você está falando é uma agilidade que você exige até no Roda Viva, né? Enquanto a pergunta, né? Eu queria que você falasse um pouco desse papel que você tem ali de mediador no Roda Viva. Eu acho, olha, sem nenhuma falsa modéstia, então, eu acho que o papel do mediador, a Ellen é testemunha disso, é garantir o espaço equânime. É para todos. E deixar, sobretudo, o entrevistado falar. Porque a estrela do programa é o entrevistado. O sujeito que está assistindo, ele quer saber o que pensa o entrevistado. Então, quando alguém começa a expor uma tese, você já sabe que no fim ele vai falar: e o que o senhor acha disso? Para que o cara concorde. Então, eu fico com esse negócio. A pergunta. Gosto de fazer isso, sobretudo, para jornalistas meus amigos. Não podem nem reclamar. E a Ellen é testemunha de que no intervalo eu sempre falo a mesma coisa que o bom entrevistado entende. Eu falo: olha, quanto mais concisas forem perguntas e respostas, de mais assuntos trataremos. Aí ele está cansado de ver esse negócio aí. E falou: ó, tá bem, mas pro entrevistado. Agora cresceu porque as respostas foram mais rápidas. Mas tem convidado também que vai enrolando, tergiversa, fica ali dando uma embromada. Todo político tem duas regras, não há exceção para no caso dos políticos. Todo político que vai lá, ele mente e
todo político tenta ganhar tempo porque ele quer evitar o assunto que virá. Tem uns que choram, né? Eu vi do Delcídio, eu lembro que ele ficou com os olhos Romero Jucá, marejados, né? Tem gente Caramba. que chora, tem gente que fica assustada, tem gente que tem de todo tipo. Vem, Ellen, fala. Bom, vamos lá então. Sexta-feira, todo mundo deslumbrado com a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, né? O Brasil fez um espetáculo lindo. Bonito. Manchete do jornal 0 Hora. Gisele Bündchen foi o ponto alto da cerimônia de abertura. Não, por acaso... Bairrista, tia. E aí, não por acaso, modelo gaúcha. O tempo, eu fui vasculhar lá, o tempo que você passou pela direção da 0 Hora, me disseram que foi um dos melhores tempos, porque 0 Hora tentou se nacionalizar e trazer Era assuntos menos bairrista. que eram menos bairristas. Inclusive, contam alguns mitos e tudo mais. Uma das pessoas com quem eu conversei citou uma capa que ela acreditou a você, até não sei se foi, que se chamava Os Caminhos do Pó. Que era como se entravam as drogas no país e tudo mais. Eu queria entender um pouco do seu olhar sobre isso, porque ao mesmo tempo você era bem crítico ao Correio do Povo, que bem ou mal se mantém firme até hoje, enquanto 0 Hora, por exemplo, agora só tem uma edição de sábado e domingo. Como é que você enxerga esse jornalismo impresso e de A fôlego pergunta, hoje? Ellen, por favor. Eu acho que a 0 Hora, a transformação que mais me agradou, ocorrida durante a minha passagem pelo Rio Grande do Sul, que não foi curta, fiquei 5 anos dirigindo a 0 Hora, é justamente essa aí, de acabar com a visão bairrista. A 0 Hora, eu notei, e isso me horrorizou, que quando, por exemplo, um atleta brasileiro, aí é o caso da Gisele, um atleta brasileiro ganhava uma medalha qualquer na Olimpíada, eles punham, Brasil ganha uma medalha. Quando era gaúcho, o medalhista era gaúcho ganha a medalha de ouro, como se não fosse parte da delegação brasileira. E li uma vez uma manchete na editoria de cidades que eu precisei pedir tradução, que era, usava a expressão lomba embarrada. Só a Ellen sabe o que significa. Eu entendi a manchete, gente. Pô, vocês não sabem o que é uma lomba embarrada. Peraí. Vida cheia de barba, né? Uma lomba? Uma lomba? Lomba embarrada, gente. Uma lomba embarrada. Saiu no jornal. Então eu falei, olha, os brasileiros precisam de uma tradução. Mas e a história de que pra fechar a edição, aquela, todo mundo, sexta-noite tem uma expressão que o jornalista usa que é pescoção, que a gente fecha as edições de final de semana. Que assim, você sempre tinha um vinhozinho pra te acompanhar, é fato? Verdade. Mas isso é bom. Eu sempre fiz isso. Pra dar uma azeitada na conversa. Olha aí, todos torçam para que eu dirija uma redação, porque eu levo vocês. Olha, a parte do vinho a gente gostou. Toda vez eu fiz isso na revista Época, fiz isso no Estadão e fiz isso na 0 Hora. Quando tem esse fechamento da sexta-feira, tal pescoção, eu levava vinho e pão feito em casa. Maravilha, uma hein? empanada que a menina que trabalha em casa fazia e faz. Agora, estou fazendo isso com mais discrição no site da Veja também. Olha, meu pai é padeiro, a gente pode fechar um acordo aí. Olha, os conchavos já vão se revelando. Ô, Augusto, você assistiu o Esquadrão Suicida? Eu tô falando isso, foi o meu gancho sensacional pra Paulinha falar dessa bilheteria. Vai ter esse momento. Paulinha. Assistiu? Você gosta de heróis? Eu gosto, mas eu não assisti ainda. Que heróis você gosta? Eu sou da geração que nasceu lendo gibi, né? Eu gosto do Super-Homem, eu gosto do Fantasma. Você tá rindo, mas ele ajudou a Outra formar... geração, né? Ele ajudou a formar uma geração cultural e musical quando estava na 0 Hora numa revista falando disso. Ele gosta. De filmes de ação. Eu acho que o cinema é a melhor diversão. Eu não vou assistir filme tcheco. Nada disso. Pra bancar intelectual, não. Eu tá na cara de vocês, Arquivo confidencial. Aí, Paulinha, vai agora pra você surfar sozinha agora, vai. É isso. Fala porque da Esquadrão bilheteria. Suicida, todo mundo falou mal. Você entendeu? Porque o que falaram? É um filme chato, não foi bem editado. Tem muita ação. Lá. O que aconteceu? Bombou. É isso. Foi ótimo. Número 1 no Brasil, arrecadou quase 39 milhões de reais, levou mais de... Você foi ver? Eu não fui ver ainda. E os 10... E daí? Porque eu preciso ver pra te falar quanto que deu na bilheteria, querido. Falar se é só bom pra mesmo saber, ou não. né? Se é bom mesmo ou não. Eu não tô falando que é bom, tô falando que faturou. É isso. O filme faturou, é um sucesso. Nos Estados Unidos foi a melhor estreia do mês de agosto. O
que é, enfim, bom, porque o mês de agosto não é lá um mês muito legal lá nos Estados Unidos, porque, enfim, a galera sai de férias e depois não fica tão animada para ir ao cinema. Foi o filme de maior bilheteria agora da história da vida do Will Smith. O último filme dele que arrecadou muito bem foi Eu Sou a Lenda, de 2007, você lembra? Desse filme, Eu Sou a Lenda. Então, aí agora, esse é o maior filme de arrecadação da vida do Will Smith. Mas ficou atrás de outros filmes de herói, como Capitão América, A Guerra Civil, que é um filme da Marvel, que ainda arrecadou mais na estreia. E também ficou atrás de Batman vs Superman, outro filme super gongado, né? Que todo mundo falou que não gostou, mas que trouxe muito e muito dinheiro. Então, a verdade é a seguinte, Edgar. Falem mal, falem bem. Teremos mais 50 milhões de filmes de herói, porque vem muita grana com essa história, entendeu? A galera vai ver, mesmo falando que é ruim. Não tem jeito. Viu? Falem mal, mas falem bem. Vamos pro nosso endomarketing agora. O que tem no seu podcast de interessante que a gente deve ouvir? Olha, a gente tá falando séries, né? O Direto do Sofá. Toda quarta a gente fala de séries e a gente tá sugerindo, num clima olímpico, uma maratona pra vocês. Então a gente vai ter em novembro o lançamento de 4 episódios inéditos da série Gilmore Girls, que fez muito sucesso, foi exibida até 2007. São 7 temporadas de Gilmore Girls. Mais de 150 episódios pra você se divertir. Netflix disponibilizou desde o começo de julho e tem muita gente fazendo a maratona Gilmore Girls para depois conferir os episódios inéditos. A gente fala sobre a série, por que é que você deve assistir Gilmore Girls, se é que você não assistiu. E, enfim, tem lá todos os detalhes para os Série Maníacos. Já são mais de 10 episódios do podcast, Edgar. Paulinha, eu quero fazer uma confissão para você aqui. A minha natureza é mesmo de ser o atrasadão nas séries. Porque eu não me dou bem vendo a série quando ela tá passando no momento ali. Não, fala isso. Você assistiu Stranger Things, que é a série do momento. E eu tô mal por isso, exatamente porque eu quero ver mais episódios e ainda não tem. Então, quando eu vejo atrasado, eu vejo a hora que eu quero e completo a hora que eu quiser. Sei. Então, você tá vivendo um drama contemporâneo. Exatamente. O pessoal que tá acostumado com on demand e agora vai ter que se acostumar a esperar a hora do comercial. Você entendeu? O matuto tecnológico. E demora um ano, viu, Edgar? Reclamando porque quero ver. Você gosta de séries também, Augusto? Gosto muito. E gosto também de ver todos. Tudo de uma vez, pô. Né? Eu vou acompanhando. Tem alguma atual que você tá assistindo agora? Séries? Eu, a do... Todo mundo viu do... Breaking Bad? Não, Breaking Bad. House of Cards. House of Cards. Todo mundo viu. Mas aquela inglesa histórica... Downton Abbey. Essa acho sensacional, maravilhosa. A gente tem. Vi também The Americans. The Americans. Eu acompanho, eu gosto muito. Legal. Gosto muito. Ô, Augusto, você, cara, tá um tempão nessa estrada do jornalismo, então a gente quer ouvir umas histórias engraçadas. E você resvalou numa aí na história do pescoção, com vinhos, regado a vinho, azeite, pão caseiro. O que mais que você pode contar pra gente de que você já vivenciou no jornalismo? Vou contar dos outros. Grandes figuras jornalistas. Sempre melhor, não tá presente, vira pauta. Mostra o jornalista brasileiro no seu pior, melhor momento. Quer dizer assim, ele sabe tudo, ele entende de tudo, ele faz qualquer negócio. Tá? É o seguinte, quando o presidente Geisel foi em 74, eu não estava nessa. Mas os amigos que estavam presentes me contaram. Ele foi para o Japão. Um jornalista da delegação brasileira, que eram uns 8, um era Nisei, dirigia uma revista de economia. E os brasileiros chegaram sabendo que nem todo japonês fala inglês ou fala outro idioma. Falaram, olha, a gente está querendo ir para algum restaurante típico e tal. Você fala japonês? Ele falou, o básico. Fala alguma coisa, tá? Mas o suficiente para ir para o restaurante. Não sei se você conhece a história. Que foi exatamente assim. Foram para um restaurante lá em Tóquio e o sentaram, ele falou, vou pedir o mesmo prato para todo mundo. Os caras, vai nessa. Tá? Aí chega o garçom, ele fala alguma coisa em japonês. E o garçom fica... boiando. Pasmo ali, pergunta de novo, ele responde. Aí, daí a pouco, para resumir, você tinha em 2 minutos, 8 garçons rindo. Esse brasileiro já mudo, não repetia o que tinha dito. E os outros perplexos. Até que alguém que sabia... falar inglês, etc. Eles foram se entendendo e descobriram que o japonês tinha feito a seguinte pergunta, o jornalista brasileiro Nisei, para o garçom: mamãe, neném quer papá. Era o que
ele falava quando era garoto e vinha a comida. Aí lá ele falou achando que alguma coisa viria. Pois é isso que acontece. Esse é o jornalista brasileiro em ação no exterior. Ô Augusto, nós já estamos na reta final desse divertido Morning Show com a tua presença aqui, mas os convidados a gente escolhe assim a dedo, os convidados que vão passar pelo crivo dela, a indefectível. Se vira com a Marília. Augustinho, agora é o seguinte, hein? Já que você gosta de jornalismo ágil, é bate-bola, jogo rápido. O melhor de ser jornalista é... Viajar. O maior mala do Brasil é... Aí fica difícil, Marília. Fica difícil, tem que escolher? Escolhe um. Maior mala... A resposta, Augusto. Você é político? Você é político? Paulo Maluf. Viagra ou uísque? Viagra. O que você faria se só restassem numa ilha deserta? Você e Marilena Chauí. Eu ia dizer que eu não consegui levar o Viagra. Muito bom, olha, queria agradecer. Antes de terminar, tem sempre uma questão. Eu imagino que a gente tem uma audiência muito ampla e tem muitos jovens que escutam o Morning Show por esse Brasilzão e pelo mundo também, que nos acompanham em live streaming pelo YouTube, pelo portal da Jovem Pan e ouvem mesmo o programa ao redor do globo terrestre pela internet. O que você diria para quem está ingressando ou desejando ingressar nesta árdua tarefa de trazer luz aos fatos, né, que o jornalista carrega durante a sua trajetória? Eu diria que eu recomendaria que se informassem, né, por todos os meios aí confiáveis, que se informassem. O que tem mudado o Brasil é a informação. E o Brasil é um país muito carente de educação, de leitura. Eu vejo pelos textos que chegam a mim, por todos os meios, que o brasileiro está escrevendo cada vez pior. O brasileiro maltrata a língua, se expressa mal, começa pela presidente, né, que é incompreensível. A presidente Dilma, não dá para entender o que ela diz. Então, eu diria, leiam e escrevam corretamente, que o resto é consequência. Legal. Augusto... E ouçam, né? Ouçam informações, né? Evidentemente, estou me referindo ao rádio e TV. Sim. Não importa de onde vem, sabe? Como eu dizia, para encerrar, sempre haverá lugar para bons jornalistas, seja qual for o meio de comunicação, a plataforma, etc. Você sempre vai precisar de pessoas que informem eticamente. O que é a informação ética? É a verdadeira. Só isso. Legal. Augusto Nunes com a gente, jornalista, escreve em Veja.com, apresenta e ancora o programa Roda Viva, que vai ao ar às segundas-feiras. A da próxima segunda já... É o Antônio Anastasia. Antônio Anastasia no centro do Roda Viva. Depois da aprovação do parecer dele. Sim. Legal, Augusto. Foi um prazer. Muito obrigado. Eu agradeço mesmo aí a vocês, as perguntas e a simpatia aí. Obrigado. E é verdade, quando alguém não puder vir, pode chamar. Boa. Fala, Paulinha, vamos fechar com essa dica para viajar, Vamos. Né? Vai lá. Voltamos de férias, mas já tem dica nova. Contagem regressiva para garantir com a To Go Travel o embarque no cruzeiro mais barato que você já viu. São 11 noites em alto mar, 100 paradas a bordo do fantástico Norwegian Getaway, com refeições e atrações incríveis, senhor Edgar. O trecho é Rio de Janeiro, Miami, e a partir de R$ 817, mais taxas por pessoa em cabine dupla. Então, tá mais barato que o almoço de hoje, em menos de R$ 80, mais taxas por dia. Corra, a promoção foi prorrogada até o dia 12 de agosto. Não perca essa oportunidade, garante seu lugar. Acesse agora mesmo togotravel.com.br ou ligue 0 prestadora 11 3124 0210. Tava tão com saudade de falar To Go Travel. Olha aí, vamos viajar. Né? Ô Vini, diga aí, quem ganhou? Quem leva o kit com a caneca e a camiseta? Kleberson de Natal. Olha aí, grande. Valeu, então. Ô, Ed, vamos atualizar aqui o quadro de medalhas da Olimpíada? Ganhamos em primeiro lugar, ganhamos uma mais surpresa, alguma? né? Ganhamos ou não? Ganhamos, não, hoje ainda não. Estamos ainda com o ouro da Rafaela e com a prata do Felipe U. Hoje já tivemos algumas vitórias no judô.
né? E o handebol, infelizmente, perdeu as meninas por 29 a 25 para a Espanha, mas estamos tranquilos porque vencemos os 2 primeiros jogos. Passou de fase. Não, ainda não passou de fase, mas tá numa situação confortável. Podemos dizer assim, hoje à noite temos o Brasil, seleção masculina, que se empatar pode ficar de fora, hein? Pode não passar para a próxima fase. Quadro de medalhas, em primeiro lugar, uma surpresa, nos Estados Unidos, com 10 medalhas de ouro, 8 de prata e 9 de bronze. Segundo lugar, China, com 8 de ouro, 3 de prata e 6 de bronze. E o Brasil, 14º lugar, com 1 de ouro e 2 de prata. Lembrando que a meta é ficar entre os 10. Legal. Valeu, Vini. Ficamos por aqui. Acabou o programa por hoje, hein, Paulinha? E sigam na internet com a hashtag Phelps Brasileiro, pedindo pra Michael Phelps twittar hoje pra Galvão. Alguma coisa romântica, algum aceno, algum vídeo, não sei, alguma coisa. Ai, só você mesmo, hein, Paulinha? Gênio! Raia 5, Michael Phelps. Vambora, Phelps! Você é ídolo de todo mundo. Você não tem nacionalidade. Você não tem nacionalidade, é melhor. Raia 5, 1, 2, vai chegar. 3. Aí vem ele. 1, 3 agora. 3. De novo. Um pouquinho, mas vai finalizar. 2, 3. Vai ficar. Aê. Michael Phelps. A contagem tá meio Gênio. É gênio! É brasileiro! Amanhã a gente volta a partir das 10 da manhã aqui na programação da Jovem Pan. Muito bom ter você com a gente. Até amanhã. Tchau. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.